Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Cardoso. Eu espero que vocês estejam bem nesse momento tão difícil. Eu vou fazer um pouco passo a passo, né, da nossa atividade. Primeiro eu vou abrir aqui, ó, no meu. Esse material. Nós tivemos um material que foi postado essa semana, tá? Para leitura, né? Ó, Cristiano S. Cardoso postou um novo material, Sociologia, leitura para a próxima aula. Ele é um texto pequeno da revista Galileu, né? E o primeiro momento da nossa aula nós fizemos uma leitura desse material que vocês podem ter acesso pela plataforma. O nome é Artista faz exposição com fotos publicadas em 24 horas do Flickr. Nesse momento eu pedi para os alunos cada um ler um trecho da matéria, né, da reportagem. Então foi feita uma divisão aqui, os alunos fizeram a leitura. Depois eu fui perguntando as principais questões, o nome do autor, da exposição, o que ele fez, quais, o que ele, né, nesse processo do que ele fez, ele vê de forma positiva ou negativa esse grande número de fotografias. Nós fizemos uma atividade praticamente de interpretação de textos e leitura num primeiro momento da aula, tá? Depois disso, eu convidei os alunos a tentar aprofundar mais o tema da aula. Mas como assim, Cristiano? Nós fomos aos poucos montando um data show. Eu estava com um data show vazio, tá? Um data show sem nenhum material, um data show em branco, né? E aí nós fomos construindo desde a escolha do layout do data show ao que seria dito. Então, eu fiz a sugestão, né, de colocar aqui a sociologia, tema imagem, aí a aula 01 sobre o tema imagem, a turma, ensino fundamental, professor Cristiano. Então, no primeiro momento nós lemos a matéria da revista Galileu, e aí eles deram um título, né? A artista faz exposição com fotos publicadas no Flickr no período de 24 horas. Eu dou uma reforçada aqui que esse texto foi uma construção coletiva da turma, com a minha ajuda. A reportagem fala sobre a exposição Fotografia em 24 horas, de Eric Kelsels, que mostrava um conjunto de fotografias postadas no site Flickr em um período de 24 horas. O Flickr ele é um site que é anterior ao uso dos aplicativos e que talvez, se fosse pensar numa transposição assim, nós poderíamos comparar ao Instagram, que ele era um site exclusivo de fotografias e imagens. E as pessoas costumavam postar, seguir algum fotógrafo conhecido ou amigos, faziam comentários nas fotos dos outros e assim por diante. Quando começou a febre dos materiais de aplicativos como o Instagram, o Flickr demorou muito para fazer essa migração, não saberia dizer porquê. E nesse processo ele acabou sendo esvaziado mesmo, as pessoas foram desistindo de usar o aplicativo. Depois que nós criamos esse texto, assim, a gente meio que foi pensando as possibilidades de que tipo de imagem a gente poderia colocar. Surgiu essa imagem que estava lá na reportagem, e normalmente eu sempre faço essa pergunta para os alunos: o que você acha dessa imagem? Se a gente olhar bem,
essa imagem junto com outras imagens que estão no site mostram que é uma criança, né, parece ser uma criança, um adolescente, deitada até em cima de várias imagens, várias fotografias impressas. Foi interessante que uma aluna chamou a atenção assim, falou assim, nossa, eu fico imaginando o quanto de toner e de papel fotográfico se usou. Eu achei uma ótima sacada. Um outro aluno chamou a atenção, porque nas fotos do site dava para ver que tinham outras salas também, né, lotadas de imagem. E então foi interessante esse debate que a gente conseguiu fazer sobre a quantidade de imagem e tudo isso. Além disso, aí depois disso eu meio que fiquei perguntando algumas questões sobre o uso da câmera, como é que eles achavam. E aí eu fiz uma breve explicação, né, da diferença do material, que é o filme, né, antigo. E aqui, ó, no filme você consegue ver assim, ó, 24 poses, né? Então, uma coisa, 24 mais 3, que quer dizer que no máximo chegar a 24 mais 3, se você estiver ligado em matemática, vai falar 27 fotos, né? E enquanto isso, esse meu cartão aqui, a gente pode pensar que ele substitui ali no processo de armazenamento das fotos, né? Então aqui eu acho que dá para mais 1000 fotos. Então quando eu saía com um desse numa câmera, eu poderia no máximo fazer 27. E essa aqui eu posso fazer quase umas 1000 fotos, isso se eu tiver numa qualidade boa. Botando uma qualidade razoável para fraca, eu posso fazer muito mais. Eu também expliquei algumas questões sobre o filme, como é que funcionava. Na verdade, os próprios alunos, alguns alunos souberam, falaram que tinha já esse filme revelado em casa, então chamaram a atenção, falaram que existe hoje em dia aplicativos que conseguem digitalizar as imagens quando elas já estão reveladas, mas não estão ampliadas. Eu falei um pouquinho também desse processo, e aí eu chamei para reforçar em cima desse quadro aqui para eles criarem. O que a gente meio que foi debatendo, né? Então, no caso a Marcela e até a Jennifer falaram, o que a gente meio que falou quando debateu essa foto lá da exposição, eles acabaram falando coisas como o estilo das fotografias que mudaram. Eu pedi para que a gente vai reforçar isso na próxima aula, tá? No caso 2.2, a velocidade do processo fotográfico. Como assim é a velocidade desse processo? Como a gente pode explicar? Antigamente, né, primeiro você precisava dominar vários momentos do ato de fotografar, e depois que você fotografava isso aqui, normalmente ou você deveria ir para um laboratório fazer a revelação e a ampliação. Depois disso, só que você conseguia ver a foto pronta. Quando a gente fotografa aqui, ou no celular, né? Ou no celular, já no momento posterior à fotografia, a gente consegue olhar a fotografia, mostrar para quem está do nosso lado e também mandar para pessoas que estão longe. Então, normalmente, alguns colegas falaram da questão que no ano novo eu estava com o celular novo, a minha câmera era melhor, então eu fotografava e mandava para os meus pais, para os meus tios e assim por diante, né? Outra coisa que aconteceu foi que eu meio que mostrei, assim, alguns alunos foram falando das mudanças, né, que hoje é fotografia no celular, como eu mostrei, e eles falaram dessa coisa do filme a diferença do filme para o cartão de memória. E deixa eu pegar uma coisinha aqui. E aí nesse momento eu acabei escolhendo fazer uma apresentação até de umas câmeras fotográficas. Essa aqui é uma câmera comum, né, fotográfica. Normalmente essas câmeras antigas não tinham lugar de memória, mas tinha lugar onde
Boto o filme, que é aqui, tá? Também mostrei essa aqui, essa câmera, e fui mostrando outras que eu tenho aqui, até as câmeras atuais. Então mostrei essa aqui também, ó, uma Rolleiflex, que era um filme diferente e além disso você olha o visor aqui por cima, não assim, apesar que essa aqui tem um esquema que dava para fazer até assim, mas no caso você olha por cima, tá? Então foi mais ou menos isso que a gente ficou discutindo e a gente levou, apesar de parecer simples, a gente levou bastante tempo construindo essa apresentação aqui. Eu espero que você goste, tá? Quem assistir tenha gostado. E se quiser deixar alguma pergunta, pode fazer, tá? Na aula. E foi isso. Ah, então, aí eles escolheram colocar umas fotos de câmeras antigas. Essa aqui eles escolheram, acho que pela questão de ser madeira, né? Isso é um daguerreótipo, ainda é anterior à fotografia, onde você pegava uma placa de cobre e aí montava com sais de prata para fazer a fotografia. Aqui nós temos câmeras um pouco mais recentes. Algumas batem idade com as minhas câmeras e outras não. Tá bom? Então foi isso. Eu vou pedir para quem não... Eu acho que é isso, pessoal. Um abração. Até semana que vem. E vamos lá.